Vamos abrir nossas Bíblias, amém? No livro de 2 Reis, 2 Reis, capítulo 4, amém? 2 Reis fica no Velho Testamento, então você vai abrir a sua Bíblia, lá em Gênesis, vai andando para frente, vai chegar lá em Josué, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, pronto, 1 Reis. Então, nós vamos ler 1 Reis, livro de... desculpe, irmãos, última forma, 2 Reis, falei errado para vocês. 2 Reis, você achou o livro de 1 Reis? Um pouquinho para frente, 2 Reis, capítulo 4, amém? A Rafa vai digitar aí para você. 2 Reis, capítulo 4, uma palavra conhecida, que inclusive eu não lembrava dessa palavra, vou acrescentar um raciocínio aqui dessa palavra no livro, né? Ainda tem um capítulo lá que falta escrever, eu vou lançar uma informação importante que a gente tira dessa palavra aqui. Amém? Então, 2 Reis, capítulo 4, vamos ler, diz assim: A mulher de um dos filhos dos profetas clamou a Eliseu: Meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. Agora o seu credor vem levar-me os meus 2 filhos para serem servos. Respondeu-lhe Eliseu: Que te hei de fazer? Dize-me o que tens em casa. Disse ela: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Disse Eliseu: Pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias e não poucas. Depois entra, fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, deita o azeite em todas aquelas vasilhas e põe a parte a que estiver cheia. Partiu dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhes traziam as vasilhas e ela enchia. Cheias todas as vasilhas, disse ela ao seu filho: Trazei-me mais uma vasilha. Mas ele respondeu: Não há mais vasilha nenhuma. Então o azeite parou. Foi ela e fez saber ao homem de Deus, e ele disse: Vai, vende o azeite e paga a tua dívida. Tu e teus filhos vivei do resto. Amém? Vamos orar. Senhor, nós te louvamos pela sua palavra. Pedimos que o teu Espírito nos instrua. Espírito Santo, nos ensine a sua palavra. Abra nossa mente para que sejamos capazes de compreendê-la, ó Senhor. Nos abençoe nesta noite, em nome de Jesus. Amém, amém. Diga glórias a Deus aí na sua casa. Diga obrigado, Senhor, que o Espírito Santo fale conosco através dessa palavra. Nós sabemos, nós estamos no mês da família, então estamos pregando e comentando, né, sobre família. E quando eu li esse texto aqui, eu entendi que havia aqui uma grande crise familiar. E a crise familiar que essas pessoas passavam era uma crise talvez das piores possíveis. Por quê? Porque havia aqui um grande drama, havia aqui um grande problema. Então vamos lá. Antes de nós falarmos desse grande problema, vamos entender o contexto. Nós estamos falando de uma viúva. Diz assim um texto, no versículo 1. A mulher de um dos filhos dos profetas clamou a Eliseu. Então trata-se de uma mulher viúva de um profeta. Então ela era casada, o seu esposo era um profeta, um homem de Deus, e o seu esposo veio a falecer. Então estamos falando da viúva de um profeta, da viúva de um homem de Deus. Então o que ocorre? Após o falecimento do profeta, né, do seu marido, que era um profeta, um homem de Deus, essa mulher vai até o profeta Eliseu, que era naquele momento o profeta nacional, era naquele momento o profeta levantado por Deus para falar à nação de Israel. Então vejam que existiam outros profetas. O próprio esposo dessa mulher
era um profeta. Existia a escola dos profetas. Os profetas se reuniam, mas o maior dos profetas nesse momento era Eliseu, porque ele estava incumbido da missão de levar a palavra de Deus para aquela nação. Agora vejam que então essa mulher, diante da crise familiar que ela vivia, ela soube a quem recorrer. A questão é que muitas pessoas, no momento da crise, buscam pessoas erradas, buscam coisas erradas. Então vejam, para nós sermos bem-sucedidos, para que nós sejamos capazes de resolver corretamente as crises, nós precisamos então dar o primeiro passo e o primeiro passo correto. Então qual é o primeiro passo? É escolher a pessoa certa, escolher o lugar certo, escolher as pessoas corretas, as circunstâncias corretas, os lugares corretos para que possamos nos socorrer e então termos a nossa crise solucionada, ainda que seja uma crise familiar. Então essa mulher vai até o profeta Eliseu e diz assim para o profeta Eliseu: meu marido, teu servo. Por quê? Porque ele era um profeta, o marido dela era um profeta que servia ao profeta Eliseu, que era de alguma forma subordinado ao profeta Eliseu. Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. Então essa mulher, ela sabia. Essa mulher sabia quem ela era. Essa mulher sabia quem era o marido dela. Então, a primeira coisa que nós aprendemos nessa palavra é que nós precisamos reconhecer a nossa identidade. Aqui é uma questão de identidade. Você precisa saber quem você é. Nós precisamos saber quem somos. Essa mulher sabia quem ela era e sabia quem era o seu marido. Ela sabia que o seu marido havia sido um homem de Deus. Ela sabia que o seu marido tinha créditos diante de Deus. Então nós precisamos saber quem somos, até para sabermos e reconhecermos os nossos erros, os nossos pecados, e também para que possamos reconhecer as nossas virtudes. Precisamos então de identidade. Se você reconhece que é um homem ou uma mulher de Deus, se você tem essa identidade de homem ou mulher de Deus, saiba que como homem ou mulher de Deus você tem prerrogativas, você tem direitos, tem deveres também, temos deveres cristãos, mas temos também direitos, prerrogativas enquanto homens e mulheres de Deus. Então essa mulher vai até o profeta e sabendo quem ela era, sabendo quem era o seu esposo, ela se apresenta diante do profeta e quase que cobra, quase que exige uma solução para o problema dela, porque ela sabia que havia crédito diante de Deus. E então ela, uma vez sabendo quem ela era, ela chega então diante do profeta Eliseu, diante da pessoa certa, e apresenta o seu problema. Então vejam, nós precisamos apresentar os nossos problemas a Deus. Eu disse no início que havia uma grande crise familiar. Uma crise familiar terrível. Então ela, diante dessa crise, ela busca o profeta, ela busca o homem de Deus e revela ao profeta a sua necessidade, revela ao profeta, comunica ao homem de Deus a sua necessidade. Vejam a crise enorme que ela passava. Ela diz assim, ainda no versículo 1º, segunda parte: Agora o seu credor vem levar-me os meus 2 filhos para serem servos. Ou seja, o profeta morreu e deixou dívidas. Essa mulher, como viúva, ela não tinha como pagar a dívida. E agora o credor exige dela o pagamento. E qual seria o pagamento dessa mulher? Os seus 2 filhos. Vejam, ela já havia perdido o seu marido. Agora essa mulher estava na iminência de perder os seus 2 filhos. O que essa mulher estava por passar era pior do que a própria morte. Talvez se essa mulher pudesse escolher entre a morte e perder os 2 filhos, talvez ela escolhesse a morte. Mas o fato é que Deus não deu a ela essa opção. Deus não deu a essa mulher, a essa viúva, a opção de escolher a morte. Deus deu a essa mulher somente a opção de escolher a vida. Então essa mulher se apresenta diante do profeta e explica a sua necessidade. Diz, olha, eu estou na iminência
de perder os meus 2 filhos. Mas como ela estava diante de um homem de Deus, né? Não diante de uma farsa, não diante de um homem que somente se dizia ser homem de Deus, não, que só tinha casca de crente, aspecto de profeta, aspecto de homem de Deus, não. Ele era genuinamente um homem de Deus. E homens de Deus não fogem de desafios. Homens de Deus não fogem das suas responsabilidades. Homens de Deus, homens e mulheres de Deus enfrentam as adversidades porque sabem o Deus que servem. Então esse profeta, diante dessa questão, o profeta faz uma pergunta. Pergunta algumas coisas, né? Na verdade ele faz 2 perguntas e eu quero me ater à segunda pergunta. Diz assim o versículo 2: Respondeu-lhe Eliseu: Que te hei de fazer? Dize-me o que tens em casa. Então vou me ater à segunda pergunta. A segunda pergunta do profeta foi: o que você tem em casa? Abreviando a pergunta do profeta, o que você tem? Saibam que muitas vezes Deus nos faz essa pergunta. Muitas vezes Deus nos pergunta: o que você tem? Diante desse seu problema, diante dessa crise familiar, diante dessa aflição que você está passando, diante dessa iminente destruição da sua família, Deus pergunta a você: o que você tem? A verdade é que quando nós estamos imersos numa situação dessa, nós pensamos que nunca temos nada. A tendência humana é achar que não temos nada, ou achar que o que temos é insuficiente. E vejam que a resposta dessa viúva foi exatamente nessa direção. Quando o profeta pergunta a ela o que tens, ela responde assim, no versículo 2, disse ela: tua serva não tem nada em casa. Depois ela diz o que ela tinha. Mas inicialmente, quando o profeta pergunta a ela o que tens, ela diz: não tenho nada. E é exatamente isso que nós fazemos. Muitas vezes Deus nos pergunta: o que você tem? E você diz que não tem nada. Mas essa mulher, ela, após afirmar que não tinha nada, ela pensou direitinho e lembrou que ela tinha alguma coisa. Então o texto diz assim: não tenho nada em casa, vírgula, senão uma botija de azeite. Então essa mulher disse que não tinha nada, quando na verdade ela tinha sim. Ela disse que não tinha nada, quando na verdade ela possuía algo sim. Mas ela disse que não tinha nada porque ela considerava o que tinha desprezível. Então, olha, não pense assim. Não pense que o que tem na sua vida é desprezível. Você pode ter muito pouco, muito, você pode ter pouquíssimo, mas o pouco que você tem, materialmente falando ou espiritualmente falando, não é pouco, é muito nas mãos de Deus. Pode ser pouco, mas entendam que você, para receber a multiplicação de Deus, você precisa apresentar algo. O que essa mulher precisava? Ela precisava que a multiplicação de Deus se operasse na vida dela. Vamos lá, vamos ser mais objetivos. O que essa mulher precisava? Essa mulher precisava de dinheiro para pagar a sua dívida. Essa mulher precisava de recursos para que a sua família fosse preservada. Mas o que ela tinha, ela julgava ser tão pouco. Eu não sei o que você precisa nessa noite. Eu não sei se você precisa de pagar uma dívida como essa mulher. Eu não sei se você precisa que talvez os seus filhos estejam no mundo, talvez os teus filhos estejam envolvidos com drogas, não sei. Eu não sei qual é o problema da sua casa, eu não sei o que você precisa, se é uma bênção sobre o seu esposo, sobre a sua esposa. Eu não sei se você precisa do socorro de Deus para os seus filhos, o socorro de Deus para o seu casamento. Talvez você olhe para o seu casamento e diga: olha, meu casamento não tem mais nada, senão um pouquinho disso. Mas eu quero te dizer que esse pouquinho que existe
é o que Deus precisa para multiplicar. Se é um pouquinho de dinheiro, é esse pouquinho que é poderoso Deus para multiplicar. Se é um pouco de amor, esse pouquinho de amor é o que Deus precisa para multiplicar e tornar um grande amor. Se é um pouquinho de paz, é esse pouquinho de paz que Deus pode multiplicar para que haja paz plena. Olha, eu não sei o que você precisa, talvez você tenha só um pouquinho de fé, mas é esse pouquinho de fé que Deus pode multiplicar para que você tenha uma fé tremenda em Deus. Não despreze o pouquinho que você tem. Mas o que você precisa fazer é apresentar o pouquinho que você tem a Deus. Eu sempre digo o seguinte, que 0 vezes qualquer outro número vai ser sempre 0. 0 multiplicado por qualquer número é 0. Isso quer dizer que o nada não pode ser multiplicado. Se você não apresentar nada a Deus, não poderá ocorrer o milagre da multiplicação na sua vida. Mas se você apresentar algo a Deus, ainda que seja o mínimo, ainda que seja insignificante, isso é suficiente para que o milagre da multiplicação aconteça na sua casa. Isso é o suficiente para que o milagre de Deus se multiplique e abençoe a sua esposa, o seu marido, seus filhos, seus pais, seus netos. Pode ser só um pouquinho, na mão de Deus é muito, porque Ele é aquele que multiplica todas as coisas. Vejam que essa mulher tinha um grande problema familiar. Mas ela tinha a solução do problema dentro de casa. Qual era a solução do problema? Nós vamos ver mais à frente. A solução do problema era o pouquinho de azeite que ela tinha. Mas ela não teve criatividade. Faltou criatividade. Faltou sabedoria. Faltou coragem. Ela não teve visão espiritual. Ela não conseguiu entender. Ela não conseguiu enxergar que aquele pouquinho era muito nas mãos de Deus. A solução estava do lado dela e ela não enxergou. Precisou o profeta perguntar a ela o que você tem, para que ela pudesse enxergar o que ela tinha. Muitas vezes a solução está ao nosso lado, mas por falta de criatividade, por falta de coragem, por falta de fé, por falta de ousadia, por falta de sabedoria, de compreensão, deixamos de viver a solução de Deus para o problema. Então devemos pedir a Deus sabedoria, visão espiritual, perspicácia, para que possamos enxergar as soluções, criatividade, para que possamos enxergar as soluções que estão ao nosso redor e multiplicar os recursos, quer recursos materiais ou recursos espirituais que Deus nos concede. Então, quando essa mulher diz que tinha um pouco de azeite, o profeta deu uma estratégia a essa mulher. Então nós precisamos sempre, e eu repito isso, pedir estratégias a Deus. Então o profeta fala algo para essa mulher e diz assim: disse Eliseu, vai, versículo 3, disse Eliseu, vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias e não poucas. Porque vejam, essa mulher tinha azeite em casa, um pouco de azeite, mas ela não tinha vasilhas para colocar mais azeite. Então o profeta diz para ela, peça a todos os seus vizinhos muitas vasilhas, não poucas. E essa mulher então pede a seus vizinhos, a todos os vizinhos que ela tinha acesso, ela pede essas vasilhas e faz o quê? Começa a armazenar essas vasilhas em casa. E aí o profeta falou para ela algo importante. O profeta disse para ela, no versículo 4, depois entra, fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, deita o azeite em todas aquelas vasilhas e põe à parte aquela que estiver cheia. Então o profeta diz para ela, ó, vá para casa, feche a porta e fique somente você e os seus filhos. Sabe, Deus queria agir de forma particular naquela família. É o que Jesus disse lá em Mateus capítulo 6, versículo 6, diz assim, eu vou ler para vocês, Mateus capítulo 6, versículo 6 diz, mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto e teu pai que vê
secretamente te recompensará. Então Jesus falou que quando nós formos orar, nós devemos entrar, fechar nossa porta e lá na nossa particularidade, individualmente, nós e o Senhor devemos orar em oculto, mas o Pai, que vê tudo secretamente, nos recompensará. Então veja o que estava falando o profeta Eliseu, a mesma coisa que Jesus disse, olha, entra, fecha a tua porta, olha, agora eu vou fazer um milagre com vocês, olha, o Senhor Deus Todo-Poderoso vai agir no lar de vocês, o Senhor Deus Todo-Poderoso vai abençoar o lar de vocês, vai haver agora o milagre da multiplicação. Então, precisamos de momentos de comunhão, momentos de intimidade com Deus. Em alguns momentos é preciso fechar a porta. É preciso estar no reservado, no particular com o Espírito Santo. E aí diz a Bíblia que como acontece esse milagre? A Bíblia diz assim no versículo 5. Partiu dele e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos. Estes lhes traziam vasilhas e ela enchia. Então, os seus filhos traziam vasilhas vazias. E o que essa mulher fazia? Ela tirava o azeite da vasilha, da única vasilha que ela tinha, ela tirava o azeite e derramava sobre aquela vasilha vazia. E os seus filhos começaram a trazer. E os seus filhos começaram a trazer mais vasilhas e ela tirava daquela que tinha e colocava naquela vasilha vazia. O que estava acontecendo? Deus estava milagrosamente multiplicando o azeite. O azeite original que ela tinha, aquele pouquinho de azeite, aquilo que ela considerava desprezível, a ponto de dizer, eu não tenho nada senão um pouco de azeite. Aquilo que ela achava que não seria a solução do problema dela, porque ela apresentou a Deus. Porque ela confessou a Deus o que tinha, entregou nas mãos de Deus. Agora o azeite estava sendo multiplicado, milagrosamente multiplicado. Ela tirava um pouco do azeite da vasilha que estava cheia e derramava sobre a vasilha vazia. E aí o seu filho trazia outra e outra. E os seus filhos começaram a trazer a primeira, a segunda, a terceira, a quarta. E começaram a trazer várias vasilhas vazias. E a multiplicação sucedia, de modo que todas as vasilhas ficaram cheias. Em algum momento, diz assim o versículo 6, cheias todas as vasilhas, disse ela a seu filho, trazei-me mais uma vasilha. Mas ele respondeu, não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. Então vejam que o que fez o azeite parar foi o fato de não ter mais onde colocar o azeite. Vocês lembram que quando o profeta disse a essa mulher para que ela pedisse vasilhas aos seus vizinhos, o profeta disse, pedi a todos os vizinhos, pedi não poucas, mas muitas vasilhas. Então vejam que a limitação do milagre foi a quantidade de vasilhas que ela tinha. Se ela conseguiu 5 vasilhas, as 5 vasilhas foram repletas. Se ela conseguiu 50 vasilhas, as 50 vasilhas foram cheias. Se ela tivesse 100, 1000, 5000 vasilhas, vejam então que Deus continuaria multiplicando na medida em que ela apresentasse as vasilhas. Então, o milagre da multiplicação está limitado à nossa capacidade de receber. Então vejam, se você quer grandes milagres da parte de Deus, o que você precisará fazer? Aumentar a sua capacidade de receber. Essa mulher, ela tinha uma capacidade de receber um milagre limitada, porque ela só tinha uma vasilha. Deus queria abençoar aquela mulher, mas antes daquela mulher ser abençoada, ela precisava aumentar a sua capacidade de receber mais de Deus. E nós recebemos e nós aumentamos a nossa capacidade de receber mais de Deus, nos tornando pessoas mais sábias, sendo pessoas inteligentes. Nós aumentamos a nossa capacidade de receber quando nos tornamos, como disse na escola dominical, bons gestores de tudo aquilo que Deus nos dá. Saibam que Deus não dá coisas para aqueles que não sabem administrar. O limite do milagre, eu poderia colocar aqui essa frase. O limite do seu milagre é a sua capacidade de receber. Se você tiver poucas vasilhas, terá pouco óleo, pouco azeite. Se você tiver muitas vasilhas,
você terá muito azeite, muito óleo. Então, o limite do milagre é a sua capacidade de recebê-lo. Então diz a Bíblia que o azeite parou, só parou quando as vasilhas se encerraram. O stop para o milagre era o encerramento das vasilhas, daquilo que estava disponível para ser cheio. Então diz no versículo 7, que foi ela e fez saber ao homem de Deus, e ele disse, vai, vende o azeite e paga a tua dívida, tu e teus filhos vivei do resto. Então um milagre de Deus sobre essa família, nós estamos no mês da família, o milagre da multiplicação veio sobre essa família. De modo que os recursos foram multiplicados, o azeite foi multiplicado. Ela precisou da ajuda de pessoas. Muitas vezes precisamos da ajuda de amigos. Muitas vezes aquilo que Deus tem para nós, o projeto de Deus para nós, nós não poderemos comportar sozinhos. Nós precisaremos buscar pessoas, nós precisaremos de ajuda, nós precisaremos de pessoas para trabalharem no nosso projeto. Seja ele pessoal, seja ele espiritual na igreja. Então Deus determinou, procure pessoas, pessoas vão te ajudar. Deus determinou a ela através do projeto do profeta, aumente a sua capacidade de receber. Aumente nesta noite a sua capacidade de receber o milagre de Deus, a multiplicação de Deus no campo material e no campo espiritual. Que a sua família seja abençoada em nome de Jesus. Que a bênção de Deus esteja sobre a sua casa. Se você estiver enfrentando uma grande crise familiar, eu quero te dizer que talvez a sua crise não seja maior do que essa. Essa mulher viúva, ou seja, ela não tinha mais o seu marido. E agora ela estava na iminência de perder os 2 filhos. Grande crise, grande sofrimento, grande angústia. Mas ela procurou no lugar certo, na pessoa certa, em um homem de Deus, em alguém que tinha a palavra de Deus para dar a ela. Ela confiou em Deus e o Senhor resolveu esse problema. A crise se encerrou, a dívida foi paga e ainda sobrou. Diz a Bíblia que sobrou e o profeta falou com ela. Deus falou através do profeta, agora vocês vão viver daquilo que sobrou. Então foi o suficiente para pagar a dívida e também o suficiente para que aquela família pudesse viver. Isso porque a bênção de Deus, ela é abundante sobre as nossas vidas. Por isso que a Bíblia diz, dê e ser-vos-lhe-á dado em boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, que vos deitará em vosso regaço. Confiem em Deus. Jesus está cuidando da sua esposa, do seu marido, dos seus filhos. Jesus está cuidando dos seus negócios, da sua empresa. Jesus está cuidando da sua carreira, da sua profissão, do seu trabalho. Confiem em Jesus. Jesus resolve crises familiares. Jesus promove a paz e o amor entre os familiares. Jesus abençoa pais, filhos. Jesus abençoe a sua casa. Em nome de Jesus, que Deus possa te abençoar. Mas não esqueça, apresente o que você tem a Deus para que Ele possa multiplicar. Em nome de Jesus. Não despreze o que você tem, porque o pouco nas mãos do Senhor é muito. Ele precisa do mínimo para multiplicar na sua vida e fazer coisas grandiosas na sua família, em todos os aspectos da sua vida, em nome de Jesus. Que você possa confiar em Deus, que Jesus abençoe a sua casa, em nome de Jesus. Amém? Você pode dar um glória a Deus? Confia em Deus. Deus é contigo, nós vamos orar, já caiu. Abençoe os lares, abençoe, Espírito Santo, a cada um de nós, Pai. Nos dê uma noite abençoada, uma semana abençoada, prepara-nos para o culto de quarta-feira, às 20 horas, quando estaremos unidos, Pai, em Espírito, mais uma vez. Abençoe a sua igreja, nos dê uma noite abençoada, uma semana próspera, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja sobre toda a igreja reunida sobre a face da terra, não somente hoje, mas para todo sempre. Digam todos, amém. Que Deus abençoe a sua igreja, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe a sua casa, em nome de Jesus. Amém.